Olá a todos, que a paz de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, esteja com cada um de vós. Então, irmãos, mais uma vez aqui gravando um vídeo para você, para deixar um alerta, né, irmãos? Mais um alerta. Eu criei esse canal e sempre com essa frase dizendo, alertando você com Joselito. Por quê, irmãos? Estamos nos fins dos tempos em que nós vemos os religiosos enganando a população na terra por amor ao dinheiro. E nós estamos, irmãos, numa situação em que nós vemos todo dia. Por exemplo, essa igreja do Braz, da Congregação Cristã no Brasil, e as demais que estão manipulando o povo também, eles não têm piedade e nem pena das pessoas. O negócio é dinheiro e se esquece da verdadeira palavra de Deus. E tá aí, né, irmãos? Um manipula o outro e o outro manipula o outro. Tá pior. Hoje eu diria assim, no meu entendimento, tá pior do que a política no Brasil. A religião tá pior do que a política. Tanto que os dirigentes da igreja Congregação Cristã falavam dos políticos, falavam que não poderia o cristão ir nem na casa de um político, não poderia ir, né, atrás desse pessoal. Nós hoje, irmãos, estamos vendo isso aí, né? Que eles hoje tão pior do que os políticos. Então, irmãos, eu queria aqui deixar mais um alerta. A gente, cada dia que passa, a gente vê coisas terríveis no meio do povo. É a manipulação. Os ministérios, se você bajular eles, aí você pode fazer o que fazer. Por isso que eu digo que está pior do que o político. Pode fazer o que fazer, eles perdoam, passam a mão na cabeça e come junto no prato com eles. Mas se você falar, corrigir eles naquilo que a palavra de Deus manda, aí você pode ser justo. Eles lhe perseguem de verdade. Eu conheço irmãos e irmãs que pecado, né? De traições, se prostituíram com as próprias irmãs da igreja, deles até na própria família, cunhado, com cunhada. Tá aí, no meio de nós aqui, né? No meio de nós, que eu digo no meio da população, porque no meio da igreja eu não diria que está no meio de nós, de mim, porque eu quero estar longe desse povo, cheios de impiedade e de injustiça. E tá assim, ó, abraçadão com os chamados ministérios, anciões, cooperadores de jovens. É uma porcaria. Então, irmãos, e além disso, como eu tenho sempre falado, você pode ver aí nos meus vídeos, nos meus canais, por isso eu não tenho gravado bastante, porque isso vem desgastando bastante. Você vê a tamanha injustiça e iniquidade desses ministérios picaretas, que não vale a pena você estar todo dia lá, mas por isso e por aquilo, né, irmão? Porque é uma coisa... Olha, derrubei aqui o celular. É uma coisa que você vê que a situação está tão grave diante dos irmãos, que é uma iniquidade que não vale a pena muito você estar batendo na tecla, porque você vê assim que eles não têm piedade. Mas esse alerta que eu estou dando para você é suficiente para você ver meus vídeos aí e rever a doutrina dos santos, né? Os santos apóstolos do Braz, né? Os santos apóstolos do Braz. Porque você veja, por exemplo, eu tenho falado aí nos meus vídeos, você pode verificar que fala de ceia, Santa Ceia, a maior blasfêmia que existe, que eles fazem, né, irmãos? Eles fazem aí a maior blasfêmia, porque quando você vai lá,
diz que segue as escrituras, a doutrina. E aí você pega e vai lá e dá um vinho com álcool ainda, né? Mas até então eu vou ficar na minha, né? Nessa questão do álcool. Agora, quando se fala em dar um pão com fermento, onde que é totalmente o pão da congregação, é o mesmo pão que vai para a sua cozinha no dia a dia. Então, quer dizer, você pode ver que é fora totalmente dos requisitos da Bíblia, em que a Bíblia ela é a verdadeira palavra de Deus. Então, quer dizer, se você não respeitar essa questão diante de Deus, uma imundícia, como diz a palavra, na questão do pão com fermento para você comer, dizendo que está comendo o corpo do Senhor, então quer dizer, aquele corpo do Senhor é imundo. E o pão com fermento para os propósitos bíblicos, para aquela questão do segmento religioso e não diria eu nem questão do segmento religioso, eu diria assim, para aquela norma rígida que Deus deu a Moisés. Quem tivesse fermento dentro da sua casa durante 7 dias, ele seria até morto, não precisava nem comer. Naquele tempo. Aí você vê hoje o cara vai lá, bota o pão com fermento, dizendo que é o corpo do Senhor. Por isso que muitos deles aí, não está com 2 anos, diz que saiu, diz que era até um cheiro de sangue, de pessoas, de animal, dentro da congregação na hora da ceia, não sei o quê. Isso eu tenho para mim, quando eu ouvi falar, eu digo, eu já sei o que é. Satanás se manifestando para manipular as pessoas, porque cheiro de sangue, né? Porque, na verdade, não tem nada a ver com sangue, ou com cheiro de sangue. Tem a ver com cumprir com as normas, os mandamentos que Deus ordenou. Não tenho que vir aqui falando em manipulação e fedor aí que apareça não, em imitação. Nós temos que acreditar no que diz a palavra de Deus, que tem que se purificar e se santificar. E o pão e o vinho é um símbolo, como se fosse o corpo e como se fosse o sangue do Cordeiro de Deus. Aí o cara vai lá e lhe dá uma coisa imunda, dizendo que é o corpo do Senhor. Não coma não, irmão. Abra seus olhos e saia dessa Babilônia, esse segundo Vaticano que está aí no Brás. Tá bom? Então, irmãos, deixa o seu comentário aí. Se inscreva nesse canal, deixa o seu like. Você vai ajudar muito. Vai conseguir, com isso aí você vai ajudar a informar mais pessoas, né? Que o YouTube vai passar para frente. Pois, ó, Deus abençoe. Um abraço a todos e fique na paz do Senhor. Amém?